Bom dia, boa tarde, boa noite, à medida que vocês vão vendo o vídeo no horário que lhes convém, que lhes é mais apropriado. Professor Juscelio novamente para a gente conversar pela última vez nessa disciplina sobre algumas perguntas que vieram e algumas questões que eu acho importante reforçar. E essa vez a gente fica bastante em cima dos vinhos laranja, daquele fórum que nós fizemos, que teve boas respostas, que deu para entender mais ou menos o que que é. Eu acho que algumas questões que é importante a gente salientar, hoje, em princípio, é uma conversa rápida. Questão de cor dos vinhos laranjas, que volta e meia aparece nos textos algumas coisas meio imprecisas, mas ele tem cor, seja da matéria corante em si, das cascas, né? Que é onde está a matéria corante, e bem por isso que o vinho, vamos dizer, moderno, não é exatamente moderno, mas esse vinho mais convencional que a gente tem pouca cor, à medida que não tem contato com as cascas. Da mesma forma que um vinho com maceração pericular, sem ser um vinho laranja, né, mas um vinho com maceração pericular, também tende a ter mais intensidade de cor. Isso se dá basicamente pela matéria corante, como eu dizia, e também pela dissolução de taninos. Os taninos do vinho branco são absolutamente distintos dos taninos de vinho tinto. A matéria corante também, obviamente, mas eles são taninos menores e taninos pouco reativos que se oxidam bastante. Isso faz com que ele escureça o vinho também. Inclusive no vinho mais moderno, o escurecimento precoce frequentemente é devido à oxidação de taninos. Principalmente quando a gente tem ali a uva que acaba ficando muito tempo antes do processamento e acaba gerando algum mosto e alguma maceração. Por isso também uma das coisas que é importante ter a uva bem fresca e sã, né, para fazer um vinho. Tá, quer dizer que o vinho laranja eu posso fazer com uva ali de 3 dias colhida? Não, não é isso, né? Vai piorando, sobretudo porque é um vinho que se beneficia grande parte das vezes dos micro-organismos que estão na própria película. E assim vocês vão fazer, tudo que está ali vai ir crescendo e se multiplicando e talvez não exatamente o que tu queria. Também uma coisa né? Quando você tem um micro-organismo se multiplicando desordenadamente numa uva semi-esmagada, vamos dizer assim, é diferente de quando ele está num líquido já, ou enfim, num sistema de sólido e líquido já mais homogeneizado. Até porque os aeróbios se desenvolvem bastante, né? Quando tem a uva semi inteira, vamos dizer assim, quando tem ela processada, ela já tem menos presença do oxigênio. Mas é importante também, aproveitando para falar, que os vinhos brancos convencionais não têm taninos. Os vinhos, ou o que tem, não é o suficiente para dar essa característica tânica. E os vinhos laranjas têm. Mas, volto a dizer, ainda assim são bem diferentes do que é um tanino de vinho branco. Não dá para entender isso do mesmo jeito. Eles não precisam ser orgânicos, nem biodinâmicos, nem naturais, tá? Em que pese que normalmente eles são. Assim como eles não precisam ser feitos em ânforas. E alguns o fazem. E não é tão fácil isso, né? Não porque as ânforas, né? Aliás, o processo em si também não é muito fácil, porque uma ânfora é muito mais limitada que um tanque, né? Mas, ou mesmo que uma barrica, mas principalmente porque ela é cara. E não é todo lugar que faz. É um negócio bem oneroso. E aqui no Brasil tem gente começando a fazer com jarros indígenas, aí, vasos de origem de alguma etnia dos povos originários, o que eu acho bastante interessante. Acho que tem caminho para isso, tem potencial para isso. Imagina, além de ser um laranja, é um vinho feito à la brasileira. Eu acho interessante. Somente que a gente tem caminhado aí na valorização de elementos locais, acho que isso é um movimento inteligente. E como eu disse, né, eles não precisam ser orgânicos nem naturais, eles podem receber leveduras. Um dos vinhos, eu não tomei ainda, mas um dos vinhos laranjas que eu mais levo fé é do Világio Bassetti, que ele faz com adição de levedura. Não faz com adição de levedura, mas e não tenho certeza se ele põe a CO2, mas ele faz num tanque de inox e depois de fermentado fecha esse tanque. Aí ele fica quietinho ali para não, né, para que as coisas não desejadas, né, como oxidação e desenvolvimento de micro-organismos não aconteçam. E eu sei que na verdade pertinho do Bassetti lá, o Bianco na Leone de Venezia faz
com SO2, com levedura, e sai um vinho super interessante. Porque eu acho que não dá, mesmo no vinho laranja ou no vinho natural, para tão simplesmente aceitar qualquer coisa, porque é resultado de uma fermentação, né, que, enfim, que acontece, porque um vinho é uma coisa de intervenção. O que não é de intervenção é a uva virar semente e a semente virar planta, né? E aí eu acho que o próprio Gravner, é importante dizer, é um que usa SO2. Apesar de ele ter sido todo contra aquele vinho convencional, de ter arrancado o Chardonnay do vinhedo do pai dele, era Chardonnay, para voltar a plantar Ribolla Gialla, que ninguém queria plantar, e fazer os vinhos laranjas, ele entende que o SO2 é o que permite ele atingir os resultados que ele quer expressar, o que aquelas uvas têm, o que a vinificação traz, porque as leveduras e os micro-organismos no geral e a própria oxidação trazem consequências nefastas. Ele não é exatamente uma vinificação de tinto, tá? Eu acho que é um pouco pesado dizer que é uma vinificação de tinto, porque vinificação de tinto pressupõe remontagens, pressupõe uma forma diferente de contato de cascas, sobretudo uma temperatura mais alta, que nem sempre precisa ser obtida nos laranjas. E eu diria mais ainda, porque continua sendo um vinho branco que se beneficia de ser aromático. Eu fermentaria um vinho laranja em baixa temperatura. Seja pela própria aromaticidade do vinho, seja por conseguir talvez dar uma freada em arranques de micro-organismos que a gente não deseja. Porque mesmo que ponha levedura e SO2, essa matéria-prima, tal como é num tinto, ela vem bem carregada de outros micro-organismos. E segurar isso é um pouco mais difícil. E outra coisa que eu acabei não comentando, e alguns de vocês chegaram nele, no tal do Ramato. O que que é ele? Rame em italiano é cobre, tá? É o vinho acobreado. É a versão rosé do vinho laranja. Eu acabei comentando, mas não nos vídeos que eu fiz previamente sobre essa possibilidade. E é exatamente isso, um vinho laranja, vinho de uva rosé, feito como um vinho laranja. Resultado, ele fica rosado, mas mais ou menos rosado, porque ele se oxida um pouco, como acontece também nos vinhos laranja, e ele fica com essa cor não tão rosé, tão bonita, ele fica mais cobre, por isso ele é chamado de ramato, bem comum na Itália. O ramato tem menos essa mística de naturalista e tudo mais, tá? Mas é bem comum. Bem comum não, eu diria que bem característico. Eu tinha algumas frases ali que apareciam, e aí por que que às vezes, né, alguns acham que eu exagero, e não, na verdade eu só estou dizendo, a gente precisa aprender as coisas do jeito que elas são, e isso nos diferencia, inclusive, enquanto bons profissionais. Aí tinha umas frases que falavam levedos como Brettanomyces, estou supondo que era, Saccharomyces, e Pediococcus, Acetobacter e Lactobacillus. Eles são bactérias, tá? Lactobacillus não faz fermentação malolática, mas é a que faz iogurte, é uma bactéria lática que faz iogurte. Acetobacter é a que faz o vinagre. E Pediococcus também é um coccus, né? Coco é formato de bactéria. Então não é bactéria, não é levedura, não é um levedo. Tá? Leveduras são fungos unicelulares, bactérias são bactérias. É o vinho que precisa de uvas perfeitas. Como assim perfeitas? Tá, mas todo vinho precisa de uma uva madura, né? Sim, só que assim, quando tu leva a macerar uvas que não estejam perfeitas, que estejam com podridão, tu causa muita oxidação e o aumento de micro-organismos indesejados, que provavelmente vão trazer consequências ruins. E quando tu tem uma uva perfeita que não está bem madura, tu vai trazer aroma herbáceo, tu vai trazer amargor demasiado, além do normal que ele já costuma ter em função da maceração longa e tudo mais. Ou seja, a gente precisa fazer um vinho laranja em lugares possíveis de fazer um vinho laranja, né? Porque ou a gente vai ter uma dificuldade grande de obter um produto com minimamente as características que a gente deseja. Também tinha um momento que alguém falava que eram leveduras, que as selecionadas eram desenvolvidas em laboratório. Isso não é exatamente assim que funciona, tá? Eu acho que é meio descontextualizada essa fala. Elas são selecionadas em laboratório. O que significa que eles vão a campo, vão nas vinícolas e tudo mais, tiram a amostra e diluem ela e cultivam em um meio nutritivo e vão pensando uma única levedura, a separando e depois fazendo um trabalho de fazer fermentações por
muitos anos para entender se elas têm características estáveis e favoráveis. E, na verdade, é assim que é feita a levedura. Ela continua sendo natural, né? Não é não é uma fermentação artificial. Ela continua sendo um micro-organismo, ou seja, natural, e ela não é exatamente criada em laboratório. Não se pega uma levedura, se cruza com a outra e se chega a uma outra, não. A gente pega. E a lógica de selecionar micro-organismo é sempre ir no lugar que provavelmente tu precise. Aquela velha conversa do Activia, do cocô de crianças, né? Sim, porque você quer o Activia para atuar onde? Provavelmente você encontra isso no que sai dali. Assim é quando você quer uma levedura para vinho. Quando quer uma bactéria lática para vinho. Você vai procurar não no leite, mas, né, nas uvas. Mais ou menos assim costuma funcionar. Outra coisa, eles não precisam ser feitos em ânforas, tá? Agora, grande parte, a gente até comentou isso, né? Grande parte sejam, mas, claro, como comentamos, isso varia de acordo com a disponibilidade das ânforas mesmo e do dinheiro, porque são caras. E, e eles podem, inclusive, envelhecer em carvalho, tá? Os vinhos do Gravner vão para carvalho com alguma frequência. E eu costumo usar para falar de vinho laranja do. Isto é meu, tá? Por favor, isso não está em livro nem nada. É uma forma que eu encarei de ver, assim. Vou dizer que é o parâmetro Gravner. Eu tenho unidades Gravner de dizer se o vinho é legal ou não. E o limiar? É ele ser pensado, ele minimamente ah, ter haver um pensar em fazer aquele vinho. Isso faz muita diferença do que fermentar uma coisa tão simplesmente com a casca de qualquer jeito. E eu já tomei vinhos laranjas insuportáveis, tá? Insuportáveis. E já tomei outros muito legais. Eu diria que o Menuncin tá para lá do parâmetro Gravner, né? Tem um vinho que ele pensou, um vinho que vai para Carvalho, um vinho de Peverella bem interessante, que tem intensidade, que tem fineza, que tem tudo. Eu particularmente me agrado do vinho laranja dele. E às vezes aparece que ele é um estilo orgânico, como falamos ali na frente, não é, né? Estilo orgânico, você falar em orgânico, orgânico tem regras próprias, né? Uvas orgânicas, vinificação com poucos em quantidade e em qualidade de produtos que podem ser adicionados. Lembrando que o orgânico aceita enxofre, tá? Mas tem que ser reduzido. Então acho um pouco ruim quando a gente usa esse vocabulário que a gente acaba trazendo confusão. E não existe vinho branco, tinto, rosé, verde. Verde é branco, ou tinto rosé, depende de qual é o tipo do vinho rosé, perdão, do vinho verde, né? Que é um vinho que se chama assim pela região de onde vem. E laranja também não está ali nessa escala de cor. Vinho laranja é um vinho branco. Ramato é um vinho rosé. E na verdade ele é um vinho bem antigo, tá? Mas a gente tem na, na realidade atual, né, 30 anos de vinho laranja. Como assim bem antigo? Era assim que se fazia na Geórgia, onde parece que surgiu a uva, ou a uva e o vinho, né? A cultura, a viticultura e a enologia, não exatamente como ciências, né, mas como tecnologia, como prática, parecem ter surgido na Geórgia. Os vestígios mais antigos saem de lá, Geórgia, Armênia, e né, e eram feitos dessa forma, até porque era o que tinha e era o que se sabia, ou o que não se sabia. Mas como a gente tem hoje aí, tem uns 30 anos que a gente voltou a fazer, e quem foi o mentor foi o Gravner, efetivamente, no Friuli, e que eles têm tido destaque aqui no Brasil menos de 10 anos. 5 anos tem assim um certo chacoalhar do vinho laranja. Eu diria que 10 anos ele começa, nos 5, 6, 7 ele estava num patamar e hoje já não tem essa coisa toda. Já tem algumas marcas, já tem alguma procura, mas parece estar mais estável. Deixou de ser o assunto do momento. Ainda tem matérias sendo feitas, tem vinícolas pensando em fazer vinho laranja, mas eu acredito que ele já esteja num estável. Como tudo que é moda, né? Sobe e tem um platô variável e acaba descendo. E eu falar que laranja é moda, eu botar meu pescoço a prêmio, mas de alguma forma é. Eu acredito que alguns vão restar, mas a grande parte vai ter ali como um diferencial para quem pedir e tudo mais. Não acredito que vai ter um grande crescimento do vinho laranja.
E é importante dizer, eles são vinhos que costumam ser caros, né? Isso também ajuda a fazer com que eles não vão ser vinhos que vão estar tão frequentemente visados pelo consumidor. E para fecharmos, apenas se eu falo errado também, aquele recipiente que era tipo uma ânfora lá na Geórgia, em georgiano, que eu não falo georgiano, não, não se fala com V, eles falam uma coisa que parece um misto de U e V, tá? Então eles costumam pronunciar algo como, não kvevri, mas quevri, é uma coisa, uma fala meio diferente, mas realmente eu não entendo nada de georgiano, inclusive esqueço e acabo falando também kvevri. Escreve tanto com K quanto com Q. Por quê? Aí realmente eu não sei, porque eu já disse que eu não sei. Opa, aqui. Não, tá certo, aqui é um V. Aí aqueles lá são dois V também, tá? Aqui não é um U. A pronúncia que costuma ser. E se eu precisava um dia falar na minha vida, uma vez uma aluna corrigiu, um palestrante, assim, eu olhei e disse, não, não é, tá certo. Eslavônia e Eslovênia são coisas diferentes, tá? Mas, e não é só um joguinho de letras ali. A Eslovênia é a própria Eslovênia, né? Eslavônia está na Croácia. Na Croácia. Oi, ali, agora eu fui na mistura de Croácia com Eslovênia, né? Mas elas são vizinhas aqui. A Eslovênia mais ao norte, ao nordeste. Aqui está a Itália do outro lado, onde tem esse izinho, né? A Eslovênia está aqui. A Croácia está aqui. E essa região que chama Eslavônia está aqui, sobretudo próximo onde tem essa cidade chamada Slavonski Brod, que é na Eslavônia, que é próximo da Bósnia, que é próximo da Sérvia, que é próximo da Romênia, que talvez a coisa mais conhecidinha aqui pra gente seja a Hungria, né, com seus Tokaj. Mas isso é interessante até de dizer, né? Esse pedaço da Europa produzia vinhos há muito tempo. E outra coisa que é importante dizer, tá, mas Eslavônia não é Eslovênia. E quando eu digo que o cara vai da Eslavônia, é da Eslavônia ou da Eslovênia? Pode ser dos dois, inclusive não pode estar errado porque a pessoa achou que estava errado e corrigiu, tá? Os dois têm aí, dentro dessa região europeia fria, que tem florestas típicas de carvalhos, diferentes entre eles, inclusive, e que podem ser usados para barricas e costumam ser diferenciais e caros, já que são mais raros. Então, cuidado quando forem pegar isso em alguma fonte e quando forem reproduzir também, para não confundir. Porque os dois têm, os dois são possíveis e os dois podem ser trocados. E é isso, hoje de fato comprometido foi mais rápido e aí fico sempre à disposição de vocês. Espero que o conteúdo esteja sendo útil. Obrigado e mais uma vez por não saber o turno. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Que tenham aí uma jornada de bons afazeres aí, bom e sucesso. Até mais.